noite. Boa noite, prazer. Só uma correção, Roberto, eu sou gerente geral aqui. Sim, e a nossa redatora, Redatora, né? verdade, verdade. Pode continuar, tá, Porque Roberta? Não vou a te Vanessa, atrapalhar. a Vanessa estava me contando que ela meio que Aí caiu de de paraquedas. paraquedas. Foi! Ela está num projeto André Imperial, é isso? Do Salão Imperial. Salão Imperial. E ela veio entender um pouco mais de que maneira ela vai participar do projeto dela, Maravilhosa, gostei. não é? E aí, Aham. eu quero fazer, desculpe, Pri, eu quero fazer uma observação para você, Vanessa. Hum. Você há pouco me disse o seguinte: eu não entendo de que maneira a minha história pode ajudar. Todas as nossas histórias são espelho e inspiração para outras mulheres, sabe? Então, quando a gente ganha a oportunidade de colocar nossa voz e fazer com que outras tantas mulheres se identificam, se percebam, a gente acaba ajudando a transformar vidas. Olá, Silvia, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Eu estou aqui hoje com a honra de ter sido convidada pela Editora Livro para ser a anfitriã desse encontro da editora. Então, estou aqui para receber vocês e conduzir a abertura desse nosso encontro. Obrigada. Estou aqui, só eu observando. Depois eu comento. Tá certo. Pri, acho que a gente espera um pouquinho mais, né? Algumas meninas Sim, entrarem para a gente fazer uma mini apresentação de cada uma. Acho que é sim. importante, Eu né? tô até mandando aqui mensagem aqui, para que todas possam entrar. Exato. Assim a gente faz uma troca boa. Isso, vai ser maravilhoso. Hoje, o conteúdo de hoje está bombástico. Bombástico, bombástico. Aham. Eu já tive um spoilerzinho, assim, como anfitriã da noite, eu já tive um pequeno spoiler e, de fato, vai fazer a diferença. Tô certa É, disso. sim. Se vocês quiserem até preparar papel e caneta, eu vou pedir para vocês depois, mas se vocês quiserem preparar, tá? Áudio Microfone desligado aqui. tá certo. Ó. Vou me, apre- É, vou me apresentar. Eu fui convidada pela Editora Livro para ser a anfitriã dessa noite aqui, junto com a Priscila, a nossa gerente geral e redatora da editora. Então, sou eu quem estou recebendo vocês todas mulheres maravilhosas para esse papo de hoje. tá certo. Paju, Boa noite, consegui entrar hoje. que bom, que ótimo. Muito bom. Me apresento para você. Eu fui convidada pela editora Livro para ser a anfitriã, fazer a abertura dessa nossa reunião de hoje. Bom, então, eu começo me apresentando. Eu sou Roberta de Moraes, sou de São Paulo, capital, sou estrategista da comunicação, apresento um podcast que se chama Mulher Maravilha Podcast e fui convidada pela Danúbia Mar, que é minha mentora, para o projeto do livro Código da Mulher Posicionada. E hoje eu estou aqui representando a editora Livro, agradeço muito. A gente vai ter hoje à noite aqui autores, coautores, alunos e pessoas que, para além de traçarem um novo capítulo de um livro, estão fazendo novos capítulos nas suas próprias vidas. Para que a gente se conheça, até a gente se conheça aqui entre si, né, porque a maioria não se conhece, eu queria pedir a cada uma de vocês que fizesse uma breve apresentação. Então, o nome, a cidade onde mora, o trabalho, né? Qual a sua ocupação nesse momento, ou algum projeto que considere importante colocar. Uma por uma, podemos começar pela Vanessa. Boa noite, meu nome é Vanessa Calazans, eu sou casada, tenho dois filhos lindos, Maria Helena de 6 anos e Mateus de 4 anos. Sou especialista em gestão de pessoas com foco em treinamento e desenvolvimento. Até a pandemia eu estava dando aula de inteligência emocional na faculdade Uniplan, na área de gestão no curso Realiza Cursos aqui em Brasília. Na pandemia tudo fechou, veio a maternidade, casamento,
E a festa do meu casamento foi no Salão Imperial, que a Andréia é a dona. Foi dia 28 de dezembro, uma data bem atípica, né? Quase um de Réveillon. Me casei, fiz a festa do meu casamento no Salão da Andréia. No ano seguinte veio a pandemia, então me afastei da faculdade, me afastei do curso, e fui me dedicar à maternidade, enfim. Esse período de pandemia, bem, quem estava esperando a pandemia, quem estava esperando o lockdown, o meu noivo, na época, hoje meu marido, estava vislumbrando uma franquia que se chama Sportix Bike Shop. E ele é da área de TI, Ah, muito cansado da área de TI, que é uma área muito puxada, virou para mim e falou assim: olha, eu estou cansada da área de TI, eu acordo muito cedo, não tenho hora para dormir, eu estou cansada de trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. E eu descobri uma franquia que trabalha com ciclismo e café, que são duas coisas que eu gosto. E ele foi, e a priori nós íamos abrir um bike café, que seria uma cafeteria com a temática de ciclismo. ok. E sempre a gente colocando nas mãos de Deus, orando tal, e todo local que nós encontrávamos, nós tínhamos que mandar para a franquia para eles avaliarem se aprovava ou não. A franquia joga num sistema e faz todo o estudo geoeconômico da região, e eles dizem se aprova ou não, e não aprovava lugar algum. Então, meu esposo resolveu mudar para um bike shop. Acabou de chegar, tá brincando com as crianças aí. Então ele resolveu mudar para o bike shop. Mudamos para o bike shop e assim que nós abrimos a nossa loja de ciclismo, nós somos franqueados de uma loja de ciclismo, veio o lockdown. Sobrevivemos, graças a Deus. Bom, Né? E nisso, o maior desafio da minha vida não passou nem a ser a empresa, passou mesmo a ser a maternidade, para ser bem sincera com vocês, o casamento. Eu dormi, acordei empresária, mãe, esposa, trancada dentro de casa. e sem manual, né? Hoje, eu e meu esposo, nós somos. Tá até com a blusa aqui, ó. Sportix Bike Shop Brasília, é a nossa loja aqui em Brasília. Somos os franqueados, representantes da marca aqui em Brasília. Né? Esse convite para estar nesse projeto partiu da Andréia, que é a dona do salão onde eu fiz a festa do meu casamento. Estávamos na manicure e a gente começou a conversar, aleatório, coisa de mulher. E por algum motivo ela gostou da minha história e ela resolveu me fazer esse convite. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês. Olá, boa noite. Boa noite, Silvia. Meu nome é Silvia Mariane, eu tenho 41 anos, três filhos, que eu criei como mãe solo, né? Dois divórcios, estou no meu terceiro casamento iniciando, e eu sempre fui uma pessoa muito eu nunca fui muito contente assim com o que eu tinha. Eu acho que eu sempre merecia um pouquinho mais. Já vendo muito sofrimento lá atrás da minha mãe, acompanhando a trajetória dela, porque eu era a filha mais velha dos quatro irmãos, e eu falava, não é possível que a minha vida tem que se resumir igual à vida da minha mãe, uma funcionária pública, sofreu, sofreu, adoeceu, passando os apertos, passando os arroxos e criando filho, só. E à medida que eu fui crescendo, eu fui procurando meios, né, e enfrentando muitos desafios. O desafio de ser negra, o desafio de ser mulher, o desafio de vir de uma família muito pobre, muito humilde, né? Então já eram muitos desprezos que a gente já tinha até aí. A falta de não ter tido um pai. Então tudo ali era um peso e um jeito que as pessoas viravam a cara, no caso ali para mim, na situação. Mas eu fui crescendo, primeiras profissões foi manicure, depois cabeleireira, e eu lembro assim que eu entrei como uma manicure uma vez no salão de beleza, e a minha situação estava tão ruim, que ele falou assim, quer saber, para você ter um extra, eu vou fazer o seguinte, você vai ser a faxineira da minha sala de maquiagem. E eu falava, gente, mas não é possível que eu só sirvo para ser faxineira, não, está errado. Era Aí muito comecei mais a para mim, né? eu ficava observando ele ali, na época ele era um dos maiores maquiadores de Brasília, tinha muitos lugares fora também, o Clóvis Nunes era muito conhecido, e eu ficava vendo ele trabalhar, e no outro dia eu chegava cedo, pegava as meninas, fazia maquiagem nas meninas e ele olhava. Eu sei que, resumindo a história, eu saí de lá como uma das maiores maquiadoras e gerente do salão dele. Olha que Então, e maravilha. para sair de lá ainda eu tive que brigar na justiça, porque ele também não queria me perder na época, né? Aí, enfim, fiz o técnico de enfermagem, não, mas só técnico de enfermagem também não, vou estudar mais um pouquinho. Aí me formei em recursos humanos. E quando foi chegando naquela época, antes um pouquinho da pandemia, eu já estava muito cansada por divórcios, algumas coisas que foram acontecendo nas trajetórias, foi me batendo depressão. E um dia eu fui chamada para fazer uma trilha, e nessa trilha eu me apaixonei. Só que o olho grande e a ganância, não, eu não posso ser só uma participante de trilha.
Eu tenho que conduzir a trilha. E fui ali fazendo o fecha-trilha, fui trabalhando e comecei a estudar e fazer os cursos de ecoturismo. Já enganjei no curso de turismo também, virei guia turística também, né? E que acabei abrindo a Ilimitada Trilhas 40 mais, que era para trazer esse público, principalmente o público feminino, para fazer as caminhadas. E foi passar um período muito bom na Ilimitada Trilhas, né? Até ano passado, quando a minha mãe faleceu. Aí eu fiquei muito ruim de novo, dei uma caída na Ilimitada, mas eu entrei com um empreendimento na imobiliária, que meu pai, já muito idoso, não está aguentando tanto trabalhar. Eu arregacei a mãe, falei com a minha irmã, bora fazer essa imobiliária dele funcionar? Sim. E participando nesses network e tudo, eu conheci a Cleo, né? Que a Cleo foi maravilhosa na minha vida. Quando eu estava assim, quase me achando lá no fundo, não, Cleo, não dou conta de nada, não, eu vou desistir de tudo, vou ficar só nesse hospital mesmo, porque eu ainda não larguei minha técnica de enfermagem, né? Ela, não, senhora. Você chegou até aqui é porque Deus tem um destino para você. Se Ele abriu todas essas portas, é porque Ele sabe que você pode, você vai. Aí me convidou para escrever o livro. Eu já fazia alguns e-books, tal, contando algumas coisas, e ela, não, você vai participar do livro também. E no livro Amém. eu conto bastante, assim, essas situações que a gente não pode desistir. Uma frase que eu escutei foi: eu não desisti de desistir, né? E às vezes está tão difícil, eu falo, não, mas eu não posso desistir, porque tem um Vitoriosa. porquê. Eu É ainda isso. não sou rica, eu ainda vivo em situação financeira difícil, mas se eu desistir, e tudo que eu fiz, né? E para chegar até aqui, que hoje já é muito, eu não posso desistir. Então, essa é a Silvia Mariani. Que O nome que eu maravilha. coloco é Não Desistir Nunca, e estou aqui. A nossa reunião. Então, Hilda, eu te agradeço, Silvia. E a Hilda, então, por favor, se apresenta, de onde você qual o teu projeto atual? Meu nome sou Hilde Stein, sou de Brasília e já tenho um livro publicado que é Exercitando a Vida. Sou terapeuta, trabalho com desenvolvimento, né, de pessoas Ah, e fui convidada pela Cleo para participar da reunião e estou aqui. ótimo, maravilhosa. De onde você é, Hilda? Brasília. Eu Brasil. moro em Brasília, eu sou do Rio de Janeiro, mas moro já há quase 30 anos aqui em Brasília. Perfeito. Muito obrigada, Hilda. Vamos com a Ju agora, Ju. Me conte de você um pouquinho. Eu sou a Ju Mônaco, Jussara Mônaco. Eu sou personal organizer há 10 anos. Sou Olha que maravilha. casada, sou casada, sou mãe de pet. Não quis ter filhos, tenho 51 anos. Tá? Sou mãe de cachorrões, Olha, que eu e meu marido a gente gosta de cachorrão grandão, de mais de 50 quilos. E eu sou personal organizer há 10 anos, depois de vir de 20 anos na área comercial. Então, é isso que eu conto um pouco no livro. A Danúbia me convidou, eu nem sei de onde que ela me encontrou, sabe? Do Instagram da vida, né? Eu entrei muito cedo, né, depois de me tornar personal organizer, eu entrei muito cedo para a associação de personal organizer, e isso me deu uma visibilidade. Então, lá dentro da associação, a gente faz vários projetos, várias palestras. Adoro, legal. adoro. E a Então, Vanessa não é falou que a Vanessa falou que casou dia 28 de dezembro. Eu nasci em 28 de dezembro. Eu sei que a data é horrorosa. Muito obrigada, minha querida, pela tua apresentação. Antes da gente continuar, eu me propus aqui a contar uma história para vocês, porque eu acho que remete a uma reflexão bastante oportuna para esse momento de hoje. Então, eu peço a licença aqui de ler uma história para vocês, mulheres que aqui estão, que se chama A História da Vaquinha. E aí eu vou ler, porque eu não tive tempo de decorar tudo isso, seria impossível. Vamos lá. Conta-se que certa vez um sábio viajava acompanhado de seu jovem auxiliar. Durante a viagem, eles chegaram a uma propriedade muito simples. Era uma casa pequena, bastante humilde, onde morava uma família que enfrentava muita dificuldade.
o sábio começou a conversar com o casal que vivia ali, Dona Maria e seu João. Durante a conversa, ele perguntou: como vocês sobrevivem aqui? Seu João respondeu: ah, nós temos uma vaquinha. Aquela vaquinha era praticamente tudo que a família tinha. Eles tiravam leite, faziam queijo, consumiam uma parte e de vez em quando vendiam alguma coisa. Era pouco, muito pouco. Eles passavam necessidades e muitas vezes faltavam recursos dentro de casa. Mas aquela vaquinha garantia a sobrevivência. No pensamento deles, era mais ou menos assim: pelo menos nós temos a vaquinha. Se tudo der errado, temos a vaquinha. Não temos muito, mas a vaquinha nos sustenta. Depois de conversar bastante com aquela família, o sábio e o seu auxiliar se despediram. Quando estavam indo embora, já próximos a um penhasco, o sábio olhou para o auxiliar e disse: volta lá, pega aquela vaquinha e jogue-a no penhasco. O rapaz ficou muito assustado. Mestre, como assim? Aquela família não tem nada. A única coisa que eles possuem é a vaquinha. Como podemos tirar isso, justamente isso deles? O sábio apenas respondeu: faça o que eu estou dizendo. Mesmo sem compreender, o auxiliar voltou e cumpriu aquela orientação. A vaquinha caiu do penhasco. O jovem foi embora carregando aquilo no coração, imaginando o que teria acontecido com a família, aflito. Mas os anos se passaram. 7 anos depois, o sábio e o seu auxiliar voltaram àquela região. Quando se aproximaram do lugar, o auxiliar ficou confuso. Ele não reconhecia mais a propriedade. Aquela pequena casa havia se transformado em uma grande fazenda. Haviam plantações, movimento, funcionários trabalhando, animais, novas estruturas e muitos sinais de prosperidade por todos os lados. Eles chegaram até a porteira e perguntaram: Dona Maria e seu João ainda moram aqui? O funcionário respondeu: sim, podem entrar, eles estão lá dentro. Quando Dona Maria os viu, reconheceu de imediato o sábio e com alegria os recebeu. Então o sábio perguntou: Dona Maria, o que aconteceu aqui? Quando estivemos nesse lugar anos atrás, vocês praticamente só tinham uma vaquinha. Hoje encontramos uma grande propriedade. E ela responde: ah, vocês não sabem o que aconteceu depois que foram embora. Pouco depois, a nossa vaquinha caiu do penhasco e morreu. O auxiliar ficou em silêncio. Então ela continuou: naquele momento, nós achamos que a nossa vida tinha acabado. Afinal, aquela vaca era tudo o que nós tínhamos. Mas como não havia mais a vaquinha, nós tivemos que fazer alguma coisa. Descemos até o lugar onde ela havia caído. Aproveitamos tudo o que ainda era possível aproveitar. Vendemos a carne, vendemos aquilo que conseguíamos e com o dinheiro compramos algumas sementes. Começamos a plantar. Depois plantamos mais um pouco e mais um pouco. Aprendemos novas formas de trabalhar, fizemos parcerias, arrendamos terras, começamos a produzir, vender, reinvestir e crescer. E aquilo que parecia ser a nossa maior tragédia acabou se transformando no começo de uma grande transformação. Hoje nós entendemos que aquela vaquinha, apesar de nos alimentar, também nos mantinha presos. Enquanto ela estava ali, nós sobrevivíamos. Depois que a perdemos, fomos obrigados a descobrir que éramos capazes de muito mais e de ir muito além. Maravilhosa. E aí eu Maravilhosa. me despeço entre aspas aqui da condução dessa reunião com a história da vaquinha, porque eu acho que é uma excelente história para cada uma de nós, não é? Perfeita, Rô. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o Um convite para ser nossa anfitriã da noite. prazer. O que você fez com muita maestria. Boa noite, meninas. Boa noite para todas.
E com essa história maravilhosa, eu quero perguntar para vocês: qual é a nossa vaquinha? Eu quero que vocês reflitam nisso. Qual é a sua vaquinha? Talvez não seja uma vaquinha de verdade, como foi na história que a Roberta falou. Pode ser um emprego no qual você está há muitos anos, mas não faz mais sentido, né, para você. Aquele emprego que você tem dificuldade até de sair de casa para poder ir trabalhar, porque você já se acomodou ali. Mas você pensa, pelo menos eu tenho o meu emprego e o meu sustento. Talvez possa ser uma profissão que você já não se sinta mais representada em quem você é profissionalmente. Talvez pelas opiniões das pessoas, talvez pelas críticas, né, que nós recebemos ao longo dos anos na nossa vida, né, porque infelizmente o ser humano tem esse hábito de criticar a vida alheia, né, a própria vida ninguém olha. Talvez seja o medo da rejeição, o medo de vender, o medo de aparecer, o medo de falar, o medo de escrever ou o medo de recomeçar. Porque tem coisas na nossa vida que nos trazem uma certa segurança, mas não nos dão crescimento. Existem coisas na nossa vida que nos ajudam a sobreviver, mas nos impedem de prosperar. A vaquinha, né, se vocês prestaram atenção na história que a Roberta falou, a vaquinha não era ruim. A vaquinha ela dava leite para a família, né? Então a vaquinha não era ruim. Ela alimentava aquela família. O problema foi que a família, com o passar dos anos, eles se acomodaram naquilo que a vaquinha dava para eles. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós acreditamos que não existe vida além da situação que nós estamos, seja o emprego, seja o relacionamento, seja a idade, seja a frustração, o que for, nós temos esse hábito de achar que a vida nos deu aquela sina e nós vamos ficar ali o resto das nossas vidas. Só que muitas das vezes, aquilo que nós achamos que é o fim, eu fui demitida do meu emprego, é o fim. Ai, meu relacionamento acabou, vou morrer junto. Não. Talvez seja a engrenagem, o ponto de partida do que vocês precisam para que a vaquinha de fato faça sentido, o fim da vaquinha faça sentido para a vida de vocês, tá? Talvez você tenha chegado aqui, eu fui convidada por A, B ou C para escrever algumas páginas de um livro. Só que, chegando nisso, talvez seja a virada de chave na sua vida para que a sua vida realmente faça sentido com essas páginas desses livros que vocês estão escrevendo. Então, eu quero perguntar para vocês novamente: qual é a sua vaquinha? O que é que você ainda está segurando por medo de descobrir o que você pode se tornar que tem te paralisado? É o emprego? É uma opinião? É uma crítica? É o medo? A desculpa? A situação? Qual é a vaquinha que vai continuar funcionando como bengala na sua vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque em alguns momentos, Deus ele nos permite que algumas estruturas deixem de existir, não para nos destruir, mas para que nós possamos descobrir a nossa real capacidade, aquilo que nós jamais descobriríamos se tivéssemos acomodados na mesma segurança, entendem? Então, eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta. Eu vou dar 30 segundinhos aqui para vocês pegarem um papel e uma caneta, para vocês escreverem. Não precisam colocar o nome de vocês, tá? Eu queria que vocês escrevessem hoje o que existe hoje na minha vida que me dá segurança, mas não me faz mais crescer.
Eu vou repetir a pergunta. O que que é que existe hoje na minha vida que me dá segurança, mas não me faz crescer? Posso passar para a próxima pergunta? O que eu continuo fazendo apenas porque eu sempre fiz? O que é que eu continuo fazendo apenas porque sempre fiz? O que eu gostaria de mudar, mas sempre encontro uma justificativa para não mudar? Vou repetir. O que eu gostaria de mudar, mas sempre encontro uma justificativa para não mudar. Qual sonho eu venho adiando? Qual sonho eu venho adiando? Qual medo está tomando as decisões por mim? Qual medo está tomando decisões por mim? Qual opinião de outra pessoa ainda influencia as minhas escolhas? Qual opinião de outra pessoa ainda influencia as minhas escolhas? Que crítica que eu recebi no passado e ainda carrego como se fosse uma verdade? Qual a crítica que eu recebi no passado e ainda carrego como se fosse verdade? Onde estou me diminuindo para caber na expectativa de alguém? Onde estou me diminuindo para caber na expectativa de alguém? O que eu faria se não tivesse medo de fracassar? Repetindo, o que eu faria se não tivesse medo de fracassar? Eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas depois e guardassem para vocês mesmos. No final, eu vou passar outras perguntinhas para vocês, tá? A pergunta que eu quero que vocês se façam para os próximos 5 anos da vida de vocês é: se nada mudar na minha vida nos próximos 5 anos, eu vou estar satisfeito com a vida que eu estou vivendo? Repetir a última. Se nada mudar na minha vida nos próximos 5 anos, eu vou estar satisfeito com a vida que eu estou vivendo? Não estou te ouvindo, Roberta. Repete a segunda para mim, por gentileza. A segunda pergunta: o que eu continuo fazendo apenas porque sempre fiz? Meninas, eu vou mandar todas essas perguntas aí no chat, tá? Tá ótimo. Obrigada. Pronto. Mandei todas as Ah, perguntas aí no bastante. chat. Estou me Aí perdendo vocês uma daqui a pouco. anotam. Aí vocês anotam as perguntas e vocês vão responder depois para vocês, tá? Eu queria que nesse momento vocês me acompanhassem aqui na aula. É, depois vocês anotam, tá? E a aula vai ficar gravada também. Então, as aulas a partir de hoje todas ficaram gravadas. Maravilha. Eu queria que vocês fechassem os olhos por uns segundos, pouquíssimos segundos. Eu queria que vocês imaginassem a sua vida daqui 5 anos. Se os mesmos medos, as desculpas, as limitações continuarem decidindo por vocês, como é que vai ser a vida de vocês daqui 5 anos se os mesmos medos, as mesmas desculpas e as mesmas limitações continuarem decidindo por vocês? Imaginem o que pode acontecer se vocês decidirem começar. Imagina o que pode acontecer na vida de vocês se vocês começam a deixar o medo de lado.
Se imaginem daqui 5 anos sem o medo, sem as desculpas e sem as limitações. Imaginem esses dois cenários. Uma vida daqui 5 anos, carregado com todos esses medos, as limitações e as desculpas, e uma vida daqui 5 anos sem os mesmos medos, as mesmas desculpas e as mesmas limitações. Talvez o livro que você veio escrever hoje seja justamente o primeiro capítulo da vida que você ainda não teve coragem de viver. Podem abrir os olhos. Vocês conseguiram se visualizar? Eu tô vendo que tem gente emocionado. Vocês conseguem ver a diferença de uma vida carregada com medo e uma vida sem medo? Vocês conseguem hoje parar e prestar atenção nessas perguntas que limitam, às vezes, de dar um passo à frente? Vocês conseguem entender o tanto que nós temos uma vida presa por causa de medo, por causa de insegurança ou por opinião alheia? Eu tenho uma amiga que eu falo para ela, eu falo, amiga, opinião alheia é opinião alheia. Esquece a vida dos outros e viva a tua vida. E talvez você tenha chegado aqui pensando que veio apenas participar de um projeto de um livro. Mas eu quero provocar vocês a pensar em algo maior. O livro, ele pode ser o resultado, mas o processo de escrever pode ser o começo da vida de vocês. Eu quero compartilhar com vocês algo muito pessoal, né? Aqui nós temos menos de 20 pessoas, nem todo mundo conhece a minha história, mas hoje eu quero compartilhar com vocês, nos detalhes, a minha história. Eu vivi uma infância que, não só a infância, mas a minha vida toda foi uma vida muito limitada. Com 6 anos de idade, os meus pais eles se divorciaram. E com o divórcio dos meus pais, pelo fato do meu pai não permitir que a minha mãe trabalhasse na época, meu pai era o único provedor da casa. Quando meu pai nos deixou naquela situação, naquele cenário, minha mãe sem trabalhar e 3 filhas pequenas, nós começamos a passar fome. Nós tivemos que, muitas das vezes, nos alimentar com comida de cachorro, para poder matar a fome. E diante daquele cenário, a minha avó ficou sabendo da situação e nos levou para morar dentro da casa dela. Indo para a casa da minha avó, ali ela não morava só os meus avós. Tinha um tio ali, né? O irmão mais novo da minha mãe. Minha mãe arrumou um emprego na casa de uma família que ela precisava dormir lá de segunda a sexta. Ainda tem alguns empregos que as empregadas domésticas precisam dormir na casa dos seus patrões, e minha mãe era uma dessas. Minha mãe dormia lá de segunda a sexta, e sábado e domingo minha mãe fazia bicos em uma feira. Quem é daqui do Distrito Federal sabe que tem a Feira do Pedregal. Minha mãe fazia bicos lá para poder nos sustentar e nos tirar daquela realidade. E ela pagava para o irmão dela para cuidar das 3 filhas dela. Ela confiou no irmão dela para cuidar da gente. E aí o irmão dela, certa noite, começou a abusar sexualmente da minha pessoa. E aquilo durou dos meus 8 até os 14 anos de idade. E eu passei a achar que a culpa era minha. Porque todo mundo falava assim: nossa, a Priscila tem um corpo muito bonito. Isso eu ouvia da família: a Priscila tem um corpo muito bonito. E eu falei: nossa, deve ser culpa do meu corpo. E eu desenvolvi a compulsão alimentar. Com a compulsão alimentar, eu falei: ele despreza a mulher que é acima do peso, engordando, essa situação vai acabar. E não acabou. E eu comecei a ficar ali calada, porque as ameaças que ele faziam, eu acabei acreditando nas ameaças que ele fazia. E eu me calei durante anos e anos da minha vida, por medo, por culpa, por vergonha. E ano passado,
eu decidi que o medo não iria mais tomar as rédeas da minha vida. Ano passado, eu decidi que eu iria assumir o controle da minha vida, que eu iria tirar os meus sonhos do papel e que eu iria fazer um sentido com a minha vida. Eu escrevi o meu livro, eu tirei esse primeiro sonho do papel, porque era uma coisa que eu carregava desde os 14 anos de idade, que eu falava para as minhas amigas, a minha história dá um livro. E elas, por não saber da minha história, elas riam, desacreditavam, mas a minha história sempre deu um livro, né? Quem leu, né, Roberta, já sabe. E eu escrevi o meu livro e eu trabalhei durante 5 anos na área da saúde. Era a única coisa que eu sabia fazer na minha vida, mas eu não era feliz profissionalmente. Quando a Clau chegou na minha vida, eu ainda estava trabalhando na área da saúde. E ela chegou para mim, ela falou: Nossa, você escreve tão bem, você conversa tão bem, eu queria que você viesse trabalhar comigo. E quando ela me fez a proposta, eu falei, eu ainda tive assim, um certo receio, mas eu falei: opa, eu prometi para mim mesma que o medo não tomaria mais conta da minha vida. Sem pensar muito, eu pedi conta, eu pedi desligamento do meu antigo emprego. Eu vim com a cara e a coragem para a Livro Editora. Ela me fez uma proposta qual que era boa para mim. E hoje eu posso dizer para vocês que eu me sinto feliz, eu me sinto realizada com o trabalho que eu faço. Não tem um dia sequer que eu não ore para Deus abençoar a Livro Editora, porque é o local que eu pude começar a realizar os meus sonhos e é onde eu percebo uma diferença muito grande em todas as áreas da minha vida, porque eu tomei a decisão de não deixar mais o medo assumir as rédeas da minha vida. Vocês entendem o tanto que o medo nos limita e nos incapacita? Vocês entendem o tanto que isso é forte? Porque muitas das vezes a gente fica com medo. Ai, é só mais uma dívida. Não, eu vou deixar para depois. Ai, eu podia comprar esse curso aqui, seria bom para mim. Não, deixa para depois, ainda tem uma dívida no cartão. Ou muitas das vezes é o medo de escrever. Quantas de vocês já chegaram até mim e falaram, Pri, eu tenho medo de escrever, eu tenho medo de aparecer, eu tenho medo de falar. Então, eu vou perguntar mais uma vez: qual é a sua vaquinha? E, e o mais importante, a pergunta central: quanto tempo mais você pretende alimentar a sua vaquinha? Porque quanto mais você alimenta a sua vaquinha, mais leite ela vai te dar. Só que a partir do momento que você tomar a decisão de matar a sua vaquinha, despedaçá-la, vender os pedaços, comprar grãos e fazer o seu dinheiro multiplicar e deixar o medo sair de cena, aí vocês vão começar a fazer um sentido para a vida de vocês. Meninas, que hoje seja o dia em que você comece a soltar aquilo que já cumpriu o seu papel na sua vida. Eu quero que vocês pensem nessas perguntas que eu fiz para vocês e que vocês comecem a soltar aquilo que te faz mal, aquilo que te prende, aquilo que te limita. Vocês ainda estão com papel e caneta? Eu queria que vocês fizessem uma dinâmica de reflexão para a gente encerrar aqui hoje. Eu vou mandar aí no chat, mas eu queria que vocês completassem. Minha vaquinha é e completem. Eu continuo sangrando porque completem. A vaquinha me dá, ela me impede de, se eu soltá-la posso. Meu primeiro passo será, vou fazer isso até e coloquem uma data. Eu quero que vocês coloquem uma data. Até quando vocês vão deixar o medo, as opiniões e a insegurança limitarem vocês? Eu estou mandando aí no chat para vocês completarem, tá?
Prontinho. Mandei aí, meninas. E eu quero que vocês pensem, eu preciso mudar. É uma intenção. Então, vocês comecem. Ah, amanhã eu vou começar a fazer aquela bendita dieta que eu só deixo para segunda-feira. Amanhã eu vou me desafiar a gravar um vídeo de 30 segundos, nem que seja caminhando na rua, para poder explicar sobre o meu capítulo, falar da minha história, mas eu vou me obrigar a fazer isso. Eu vou, enfim, pegar aquele curso que o link está ali, naquele grupo que eu fiz comigo mesma, para salvar as aulas que eu quero comprar, o curso que eu quero fazer, a mentoria, seja o que for. Hoje eu vou tirar isso do papel. Hoje eu tomo a decisão de escrever o meu livro. Hoje eu tomo a decisão de fazer sentido com a minha história. E eu quero que essa noite seja uma noite de reflexão, de aprendizado, de novas possibilidades e, quem sabe, o começo da queda das nossas vaquinhas, porque elas já cumpriram o papel delas na nossa história. Chega do medo das opiniões e da insegurança dominar aquilo que podemos fazer com a nossa história, tá, meninas? É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Foi preparado com muito carinho. Rô, as meninas estão pedindo para enviar a história da vaquinha. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Saibam que a Livro Editora está de portas abertas para dar todo o apoio que vocês precisam para escrever o capítulo de vocês, que eu tenho certeza que serão histórias que farão muito sentido e farão muita diferença na vida de outras pessoas, tá? Escrevam a história de vocês com verdade, com transparência, com carinho, tá? E só coloquem as ideias ali. Depois que vocês vão aparando as arestas, tá? Rô, você quer falar alguma coisa para finalizar? Pô, eu acho que você já falou tudo. Você passeou aqui nas emoções e na mente, alugou um triplex aí geral, tô certa disso. Não tenho nada para complementar, só a minha gratidão por poder ter aberto essa conversa, esse papo, de ter conhecido a cada uma que aqui está, com seus potentes universos, não é? E a minha cabeça já voa, porque cada vez que eu ouço uma história, eu já imagino o meu carro-chefe, que é a Mulher Maravilha Podcast, feito para elas, para mim, para nós, e tantas histórias potentes, né, que acho que o mundo precisa conhecer. Então, eu só quero agradecer a oportunidade e vamos juntas. Estamos juntas. Maravilha, meninas. Eu quero agradecer a cada Me uma diga de uma vocês. coisa, desculpe, Pri. Sim, Como é que eu compartilho? Eu coloco aqui no chat a você quer que história eu da vaquinha. mande? Manda a história da vaquinha para mim. Mando. Roberto, compartilhou esse daí no seu Instagram, não compartilhou? Porque eu assisti, ouvi essa história recentemente, eu acho que foi através do seu Instagram. Não, a vaquinha não. Não? Não, ela Nossa, está inédita aqui. Eu eu já acho compartilhei que muita não. coisa no meu Instagram, mas são outras reflexões. A história da vaquinha ainda não coloquei, mas vou colocar. Eu queria Ah, trazer dinheiro para vocês aqui, né, Pri? porque ela é maravilhosa, assim, tem várias coisas legais. Estou seguindo desde a semana passada e estou acompanhando, então recomendo. Que Sim, delícia maravilhoso. saber disso, Evelyn. Muito bom. Meninas, uma pergunta. Vai ser para a primeira que se propor, tá? Eu queria saber se alguém aceita ser a anfitriã da próxima segunda. Quem se Valendo. habilita? Dou-lhe uma, vou escolher. Me habilito, tá? Evelyn, Vou a trabalhar isso. Uma vez eu fiz um curso de oratória e tem uma coisa que
o professor falou no dia, né? Nunca negue palco. Então, eu sou o tipo de Exato. pessoa que eu entro em qualquer lugar. E nesse dia até acho que é bem legal compartilhar essa ideia. Eu estava num evento de empreendedorismo e ele chamou duas pessoas ao palco e eu resolvi subir. Quando eu subi, eu estava com um top da minha marca, né? E aí ele falou: o que que você faz? Tal. Tirei o meu body e mostrei o top, mas assim, foi totalmente automático, mas surtiu ali um efeito gigante na feira, onde eu passava, todo mundo falava: a mulher que tirou a blusa no palco, né? Então, e aí eu acabei ganhando ali um curso de oratória e ele falou: nunca negue palco, e eu acho que isso reflete muito na minha vida. É, Evelyn, estão perguntando aqui no chat qual a sua marca. Chama Ivisen, eu vou mandar aqui para vocês. Maravilhosas, meninas. Evelyn, me chama no WhatsApp para a gente combinar, tá? Na segunda. Meninas, toda segunda-feira nós temos essa mentoria aqui para vocês, né? Seja de reflexão, seja de ensinamentos. Na verdade, o propósito central é esse, transmitir os nossos conhecimentos para vocês. E toda segunda, uma de vocês vai ter a oportunidade de ser a próxima anfitriã, tá? Nada mais do que o que a Roberta fez no início, bater esse bate-papo inicial com vocês, e claro, nós vamos estar dando ali todo o roteiro, né? A É gente isso aí, faz. todo o caminho das pedras. Mas é gostoso demais, porque a hora que abre, começam a abrir essas câmerazinhas aqui, a gente se identifica, tanta mulher bonita, tanta mulher, né? Faz muito sentido. Maravilhosas. Meninas, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui mais uma segunda-feira comigo. Até segunda-feira que vem. Caso alguma de vocês tenha alguma dúvida a respeito das situações particulares de cada um, vocês têm o meu número, tenho o da Cleo e tenho das mentoras de vocês também, tá? Só para recordar, vocês aqui são de várias mentoras literárias, mentoras diferentes, onde vocês têm acesso a cada uma delas, tá? Muito boa noite Priscila, para foto, vocês. tirou? Tirou a Oi, fotinha para registrar a foto? a aula hoje está gravada. Nós vamos estar Para a gente mandando. postar. Sim, vamos tirar. A aula vai Pri, ficar as gravada outras lá não na ficaram QIFI. gravadas, né? Não, as anteriores não ficaram gravadas, mas a partir Mas de hoje você tem um roteirinho para passar das outras duas que eu perdi? Só para tem. eu ter noção o que foi. Tenho sim. Você me chama no WhatsApp, que eu vou pegar o Chama. roteiro delas e mando para você, tá Tá bom? ótimo. Quem Obrigada. perdeu também me chama no WhatsApp que eu vou pegar esse roteirinho e mando para vocês, tá, meninas? As aulas a partir de hoje serão gravadas, e aí nós vamos estar disponibilizando lá na QIFI. Nós vamos avisar no grupo assim que tiver disponível, tá? Então vai ficar lá na plataforma para vocês acessarem, voltar. Olhar, assistam quantas vezes forem necessários. Eu sei que hoje eu fiz algumas pessoas chorar, eu vi gente chorando aí. Mas realmente, gente, é algo que nós precisamos parar e pensar para a nossa vida. Eu sei que aqui tem psicólogas, tem psicanalistas, e eu sei que o que eu estou falando é de vivência pessoal, mas o que eu estou falando não é besteira, tá? Nós precisamos deixar os nossos medos de lado, nós precisamos deixar que o medo não tome mais as rédeas da nossa vida, tá? Então, façam essas respondam essas perguntas que eu passei para vocês, façam essas dinâmicas e assistam quantas vezes forem necessário e leiam quantas vezes forem necessário. Olha ali, é isso aqui que está me limitando, é esse medo que me trava. Essa pessoa que está dando opinião na minha vida, o que que essa pessoa tem para acrescentar na minha vida? Eu já tive, gente, que silenciar a minha mãe. Minha mãe, amo, respeito muito, muito mesmo. Eu tenho um carinho, um respeito enorme pela minha mãe, mas quando eu percebi que a opinião do que ela estava me dando não condizia com aquilo que eu quero para minha vida, ou que era só uma opinião
fundada ali na cabeça dela, eu sentei com ela e falei, mãe, isso aí não cabe para minha vida. Ela, mas eu sou sua mãe. Eu falei, sim, a senhora é minha mãe, eu te respeito como filha, eu te amo como filha, mas isso é o que a senhora quer para a senhora e não para mim. Então, assim, muitas das vezes a gente precisa silenciar, sim, as nossas mães, os nossos pais, os nossos filhos, maridos, seja quem for. A opinião dos outros é só a opinião dos outros, tá, meninas? E, mais uma vez, a Livro Editora está aqui de portas abertas para todas vocês. E eu agradeço mais uma vez por essa noite maravilhosa. Eu sei que eu estou um pouco rouca, mas é que eu estou com uma crise alérgica, mas ficarei boa também, né, Ju? Mas ficarei boa logo, logo, viu? Muito obrigada. Beijão e boa noite. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.